Bem, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Felipe Machado, ele que é médico urologista da Clínica Viridium. Doutor Felipe, bom dia, bem-vindo e feliz Dia do Médico, porque hoje é o dia de vocês. Obrigado, bom dia Diego, Ariane, ouvintes do Jornal Nova Brasil. Bom, parabéns pelas felicitações, né? Fico até orgulhoso de estar aqui representando, né, nossa muito classe. Bom, a gente agradece muito e a gente aprende muito sempre com vocês aqui às quartas-feiras. Doutor Felipe, hoje a gente fala sobre um tema bastante delicado e interessante, ao mesmo tempo atual. A gente está vendo aí o que está havendo ali na região de Israel, na Palestina, a guerra acontecendo aí para todo mundo ver. Temos em paralelo também a guerra da Ucrânia com a Rússia, que ainda não acabou, e a gente conversa sobre os avanços da medicina e como a medicina pode ajudar e ajuda nesses contextos de guerra, não é isso? É isso mesmo, Ariane. É muito triste, né, isso tudo que a gente está vivendo. Historicamente, existiram guerras e continuam existindo ainda. E nesses momentos difíceis, né, a parte científica, médica, acaba unindo esforços para tentar ter algum avanço, né, diminuir o número de vítimas, e a medicina acabou avançando nesses últimos anos, nessas últimas guerras, e não imagino que agora será diferente. Traçando um histórico, a história da medicina ela tem uma relação grande com a história das guerras, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em anestesia, até o século XIX não existia anestesia, né? A primeira anestesia foi descoberta em 1846, nos Estados Unidos. Que loucura pensar nisso, né? As guerras antigas, amputações, cirurgias, o cirurgião tinha que ser rápido, porque o paciente ele ficava acordado. Então, a chance de sobrevivência estava baseada na velocidade. E aí, a partir então aí da metade do século XIX, com o uso de cloroforme, anestésicos, né, inalatórios, isso começou a desenvolver também a parte cirúrgica. Por exemplo, antigamente, antes da descoberta dos germes, né, bactéria, vírus, achava-se que as infecções elas passavam pelo ar, né, a teoria miasmática. Então, era comum ter mais óbitos, mais morte de pacientes feridos, né, de soldados com infecções, do que realmente combatentes de guerra. Então, muita coisa avançou, né? Isso a gente vê uma melhora e espera que continue avançando também. A guerra ela é muito triste, né? Não que alguém esteja fazendo apologia, né, à guerra, claro que não. Eu acho que essas descobertas elas ocorreriam de qualquer forma, mas são momentos assim de crise que a gente acelera. De pressão, né? De tensão, né? Exatamente. Doutor? Porque imagino que na guerra os médicos precisam, aquele velho clichê, fazer muito com pouco, né? Você tem pouco tempo, você tem uma demanda gigante, você às vezes não... Às vezes não, quase sempre você não tem estrutura, você não tem equipamento adequado. A gente está vendo o que está acontecendo em Gaza agora, né? Sim, protocolos experimentais que são promessas, né? Mas naquele momento é o que tem a fazer, então a gente acaba colocando em prática. Então é um momento que muita coisa muda. Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né, 14 a 18, não existia antibiótico. Então já sabia-se que as infecções eram causadas por germes, isso diminuiu consideravelmente, né, o número de mortes, mas não tinha antibiótico. Então não tinha o que fazer, né, quando tinha infecção. Era tratar ali com cuidados locais, com antisepsia. O antibiótico veio surgir 10 anos depois do fim da guerra. A Segunda Guerra já tinha, né, a gente já tinha penicilina e sulfa, 2 antibióticos só. Mas, enfim, né, conseguiu tratar várias infecções. Descobertas interessantes também. O uso de raio-x, né, ele começou a ser mais utilizado na Primeira Guerra Mundial, para avaliar destroços, resquícios de bala, né, de fragmentos. Uso de soro fisiológico, por exemplo, né, para pacientes com hemorragia, começou a ser usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, assim como transfusão de sangue. Então foi um marco grande, né, para o uso que a gente faz rotineiramente. Muito bem, doutor. Para além dos avanços que podem vir aí, né, em contextos de crise e de dor por conta da necessidade, como esses que historicamente aí o senhor está relatando, tem um contexto que vai além daquele cenário de guerra que a gente imagina, que é o atendimento às pessoas feridas, né? A gente vem acompanhando nos noticiários, por exemplo, o que está acontecendo nessas regiões de conflito, que, por outro lado, os civis, por exemplo, estão ficando em meio ao lixo, muitos deles não têm água para beber, muitos deles não têm comida, e se tem, não é da forma adequada, né? Muitas vezes não estão ali acondicionadas da forma certa, e aí acabam surgindo outras doenças também em meio a essa população que está nesse cenário de guerra e que não necessariamente vai morrer ou vai precisar ser hospitalizada porque está ferida, mas sim porque adoeceu com um contexto, todo um contexto social que acaba ficando bastante prejudicado e que acaba representando também um desafio a mais para esses profissionais que estão ali, não?
Com certeza, né? Então a gente pensa em doenças como tétano, outras infecções, né? É muito triste porque nesse cenário de guerra atual a gente está falando de um lado que não tem uma estrutura bem desenvolvida, né? De saúde, enfim, de higiene básica, no caso os palestinos. Então é como se a gente estivesse remontando, né, aquelas guerras mais antigas. Então hoje na faixa de Gaza, especificamente, nesses feridos, eles não têm uma estrutura hospitalar por trás. Então essa preocupação com as infecções e doenças decorrentes, né, da guerra, elas também são importantes e dificilmente vão ser sanadas só agora. A gente vai ver anos e anos aí, enfim, de sequelas, né? Isso sem falar que nesses momentos de guerra, por óbvio, a prioridade é o atendimento dos feridos, das pessoas da guerra. Nós estamos falando de gente que está com câncer, de gente que tem outras doenças e que vivem nessas regiões e que o atendimento delas, o tratamento delas fica completamente prejudicado num momento como esse, por razões óbvias, né, doutor? Completamente. A gente viu isso na pandemia, né? Aqui no Brasil a gente sentiu mais. A gente teve as cirurgias eletivas, né, aquelas agendadas todas canceladas, então todos esses tratamentos eles ficaram secundários, né? E na guerra não é diferente. Então todos os esforços hospitalares e médicos e assistenciais estão voltados para as batalhas. Isso acaba atrapalhando muito, né, essas outras doenças também. Nessas regiões a gente tem muitas instituições como Cruz Vermelha, né, hospitais da ONU que também atuam com toda essa ciência de que realmente é preciso um esforço maior nessas regiões, né, doutor? Com certeza, são regiões, né, de mais fragilidade social, 70%, 80% da população já dependia de ajuda humanitária e agora na guerra essa situação ela fica mais caótica, né, mais difícil. Então a gente vê, independente de guerra, um esforço das Nações Unidas, né, dos países mais ricos de enviar suprimentos, dinheiro, mantimentos, equipes, mas é muito difícil, assim, a população ela sofre demais. Esse hospital que foi bombardeado ontem em Gaza, inclusive é um hospital religioso, né, ligado à Igreja Batista. Foram mais de 500 mortes ali já confirmadas nesse bombardeio. Há um conflito de versões até aqui. Perdão, inicialmente Israel foi acusado de ter lançado esse foguete, e aí posteriormente Israel acusa o grupo Jihad, que é terrorista também, de ter feito esse ataque. Então por enquanto a gente está nessa guerra de versões. Ariane, eu estou aqui agoniado ainda de pensar que não existia anestesia. Que coisa, não é? A gente imaginar um contexto sem anestesia é uma loucura. Agora, doutor, bom, a gente teve ao longo dos últimos anos, ou ao longo de vários anos, muitos avanços para a medicina, né? De que forma hoje esses avanços que foram obtidos, muitos a duras penas ao longo dessas últimas décadas, podem ajudar essas pessoas que hoje precisam desses médicos nessas regiões e esses médicos que estão lá trabalhando. A gente tem, por exemplo, a telemedicina, a gente já falou aqui de cirurgias teleguiadas, enfim, de atendimentos, de repente um médico que está, sei lá, nos Estados Unidos, ajudar pessoas que estão nessa região. Isso é possível de acontecer ou a precariedade é tanta que até mesmo os avanços que foram conseguidos acabam ficando ali meio que esvaziados? Numa guerra tradicional entre duas nações desenvolvidas, isso seria factível, né? A gente tem a cirurgia robótica, telecirurgia, já foram feitas cirurgias à distância, intercontinentais, né? Desde 2001. Mas especificamente nesse conflito não vai ser possível porque uma das partes, né, a faixa de Gaza, eles realmente têm uma deficiência tecnológica muito grande, né? Então essa tecnologia não vai conseguir chegar até esse lado. A gente está falando, né, de uma população que está dependendo de insumo básico, de água, alimentos, né? Mas seria viável num contexto entre duas nações, né? É um contexto de faltas anterior à guerra, Sim. Então já nesse momento complica tudo ainda mais um pouco. Né? Exatamente, mas as coisas que são utilizadas, né, como transfusão de sangue, antibiótico, cuidado de ferida, prótese ortopédica, depois fisioterapia para amputações, tudo já foi desenvolvido ao longo das guerras, né? Mas essa tecnologia mais robusta atual a gente não vai ver nesse tipo de conflito do lado dos palestinos. 8 horas e 24 minutos. Desculpa, a voz aqui tá difícil hoje para sair. 8h24, você está no Jornal Nova Brasil Brasília. Esta é a coluna Saúde e Bem-Estar com a Clínica Veridium, todas as quartas-feiras. O tema hoje é duro, é complexo, é triste. A gente está falando de avanços da medicina no contexto de guerra, mas é bom, doutor Felipe, mesmo assim ouvi-lo, porque o senhor traz notícias de avanços, né? Referências aí de avanços. Então, saber que até pouco tempo atrás, entre aspas, pouco tempo, não existia anestesia, não existia antibiótico,
Quem sabe daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ter alguém aqui no Jornal Nova Brasil Brasília falando. Você lembra daquela época que câncer não tinha cura, que, enfim, tantos outros avanços que podem vir pela frente, né, doutor? É assim que a gente espera, né? Acho que temos que ser esperançosos na humanidade, né? Não achar que, enfim, né, que as coisas não têm perspectiva e de momentos muito tristes tentar colher alguma coisa positiva disso tudo. Muito bem, 8h25. Esse foi o Dr. Felipe Machado, ele que é médico urologista da Clínica Veridium, esteve conosco nesta quarta-feira aqui na coluna Saúde e Bem-Estar. Dr. Felipe, obrigada por hoje, até a próxima. Eu que agradeço. Te amo, bom dia. Até a próxima, doutor.